Vovó surpreende ao revelar segredo transformador que mudou a vida da neta para sempre. A tarde estava tranquila quando Ana chegou à casa da avó Dona Lúcia. O cheiro do bolo de cenoura assando preenchia o ar, enquanto os raios de sol se filtravam pelas janelas, lançando padrões dourados pelo chão de madeira. Era um cenário idílico, exatamente como ela lembrava de sua infância. Contudo, algo no olhar da avó a fez sentir um frio na barriga. Era como se a vida que pulsava naquele lar agora estivesse escondendo sombras. Dona Lúcia estava diferente. Ao invés do sorriso largo e das histórias contadas com entusiasmo, Ana encontrou uma mulher cabisbaixa, com um olhar perdido na distância. As horas foram passando em um silêncio constrangedor. A vontade de mergulhar nos contos da infância agora parecia distante, como um eco num túnel. Foi então que, em um momento de fraqueza, Dona Lúcia respirou fundo e murmurou: "Ana, há algo que você precisa saber." O coração de Ana disparou. Foi marcada por um amor proibido, uma promessa que eu fiz, uma que condenou não só a minha felicidade, mas a de toda a nossa família. Cada frase era como um golpe, fazendo Ana sentir um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Enquanto a avó falava, Ana começou a perceber que suas noções familiares, desde sempre sólidas, estavam desmoronando. A descoberta de que seu passado estava entrelaçado com segredos a deixou tensa. Logo, a história de um amor que nunca pôde ser vivido começou a emergir. Um romance ardente, um homem que Dona Lúcia amou intensamente e que, por circunstâncias cruéis, teve que deixar para trás. Desesperada por respostas, Ana puxou uma velha caixa de cartas que sempre estivera em um canto da sala. Logo, sua mão encontrou uma carta amarelada, quase esquecida. O coração acelerou quando começou a ler. Palavras apaixonadas e promessas feitas em um tempo onde tudo parecia mais simples e puro. Era a chave para entender tudo o que estava acontecendo. Mas, nesse momento, uma interrupção. Seu primo Gustavo surgiu na porta. Ele também estava em busca de seus próprios fragmentos de verdade. Mas, ao contrário de Ana, ele não queria segredos silenciados. Estava determinado a expor tudo, mesmo que isso significasse ferir ainda mais os corações já machucados. Ana se sentiu dividida. A segurança da vida que conhecia estava prestes a ser confrontada por essa nova realidade. O que ela realmente queria? Aceitar a verdade sobre suas origens e viver um amor verdadeiro, ou descansar no conforto do que sempre conheceu? Os fantasmas do passado e o peso do presente começaram a sussurrar perguntas inquietantes. Como a avó poderia ter vivido com essa dor por tanto tempo? Até onde Ana iria para descobrir a verdade e aceitá-la? E se essa busca pelo amor perdido significasse um futuro mais luminoso, não apenas para ela, mas para Dona Lúcia? Um silêncio denso caiu sobre o ambiente. A tensão era palpável. O tempo estava se esgotando e Ana sabia que uma revelação precisava surgir. E quanto mais essa verdade demorasse a vir, mais devastadoras seriam as consequências. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala era tão pesado que Ana sentia o coração disparar. O olhar de Dona Lúcia estava perdido, mas a tensão era palpável, quase insuportável. Ana queria saber mais, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu novo. A presença dela era como um furacão, sugando todo o ar da sala. Quem é ela? Ana perguntou, confusa. É a Sofia, respondeu Gustavo, sem demoras. Nossa prima. Prima? O coração de Ana pulou. Como assim? Eu nunca soube. É por isso que estou aqui, para revelar o que nos foi escondido, disse Sofia, firme. Dona Lúcia não é só sua avó, mas também minha. Dona Lúcia se endireitou na cadeira, uma expressão de desespero cruzando seu rosto. Não, isso não é como você pensa. Mas Gustavo interrompeu. A verdade precisa vir à tona. Há anos vocês nos protegeram de um segredo horrível. Ana olhou para a avó, buscando respostas. O nó na garganta estava pior do que antes. Dona Lúcia parecia envelhecer à vista. Sofre com a verdade. Mas qual era esse segredo? O que mais havia escondido? Sofia puxou um envelope de dentro da bolsa. Essas cartas são apenas parte do que eu descobri, ela disse, estendendo o envelope para Ana. Nos últimos meses, eu achei documentos antigos que provam tudo. Ana começou a hesitar, mas a curiosidade tomou conta. A mão tremia quando ela abriu o envelope e encontrou uma foto envelhecida de um homem, o amante de Dona Lúcia. O coração de Ana disparou quando reconheceu o rosto. Era o mesmo homem que aparecia nas fotos antigas que ela vira em casa. Um artista misterioso, sempre rodeado de sorrisos e uma aura de charme. Ele não é apenas um amor perdido, Ana. Interveio Sofia, sem conseguir esconder a raiva. Ele é seu pai. A sala explodiu em um silêncio devastador. Ana ficou paralisada. O que isso não pode ser verdade? Dona Lúcia se levantou, a voz quebrada. Eu fiz uma escolha. Eu não queria te magoar. Magoar? Ana tinha lágrimas nos olhos. Sua mente girava. Esses segredos estão arruinando nossas vidas. Você escondeu isso de mim? Que mais você escondeu? Não era só a sua felicidade. Era a nossa! Gritou Dona Lúcia, agora com lágrimas escorrendo. Gustavo cruzou os braços, sua expressão insatisfeita. E se tudo isso for uma grande mentira? O que mais foi encoberto por essas cartas? Alguma verdade ainda permanece? A incerteza pairou no ar, como um peso. A imagem do pai que Ana havia idealizado se despedaçava, e com isso, sua identidade, suas certezas. Por que Dona Lúcia não tinha lhe contado antes? Que outras verdades poderiam estar escondidas debaixo da superfície calma daquela família? O pensamento de um passado tomado por mentiras cegou Ana. Uma raiva ardente crescia dentro dela. Ela olhou para Gustavo e Sofia, sentindo a força de uma tempestade se formando. Não sei mais em quem posso confiar. O que mais está escondido? Dona Lúcia hesitou, quase como se estivesse ponderando sobre um último fardo a carregar. Ana, existem coisas que nenhuma de nós estava pronta para enfrentar. O passado é um terreno perigoso. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O tempo parecia acelerar, levando a certeza de sua vida anterior. Ela queria saber, mas ao mesmo tempo queria fugir. O que mais havia nesse emaranhado de segredos? O passado estava prestes a ser revirado, e nada seria a mesma coisa outra vez. E, assim,
enquanto olhares se cruzavam e a tempestade se aproximava. A sala estava prestes a ser preenchida com mais do que apenas o eco de palavras não ditas. Estava prestes a se tornar um campo de batalha entre a verdade e a dor, e Ana sabia que não havia mais como voltar atrás. O silêncio na sala era tão pesado que Ana sentia o coração disparar. O olhar de Dona Lúcia estava perdido, mas a tensão era palpável, quase insuportável. Ana queria saber mais, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele trazia uma jovem desconhecida com cabelo castanho claro e um olhar determinado. A presença dela era como um furacão, sugando todo o ar da sala. "Quem é ela?" Ana perguntou confusa. "É a Sofia", respondeu Gustavo sem demoras. "Nossa prima." "Prima?" O coração de Ana pulou. "Como assim? Eu nunca soube." "É por isso que estou aqui, para revelar o que nos foi escondido", disse Sofia, firme. "Dona Lúcia não é só sua avó, mas também minha." Dona Lúcia se endireitou na cadeira, uma expressão de desespero cruzando seu rosto. "A verdade precisa vir à tona. Há anos vocês nos protegeram de um segredo horrível." Ana olhou para a avó, buscando respostas. O nó na garganta estava pior do que antes. Dona Lúcia parecia envelhecer à vista. Sofre com a verdade. Mas qual era esse segredo? O que mais havia escondido? Sofia puxou um envelope de dentro da bolsa. "Essas cartas são apenas parte do que eu descobri", ela disse, estendendo o envelope para Ana. "Nos últimos meses, eu achei documentos antigos que provam tudo." Ana começou a hesitar, mas a curiosidade tomou conta. A mão tremia quando ela abriu o envelope e encontrou uma foto envelhecida de um homem, o amante de Dona Lúcia. O coração de Ana disparou quando reconheceu o rosto. Era o mesmo homem que aparecia nas fotos antigas que ela vira em casa. Um artista misterioso, sempre rodeado de sorrisos e uma aura de charme. "Ele não é apenas um amor perdido, Ana", interveio Sofia, sem conseguir esconder a raiva. "Ele é seu pai." A sala explodiu em um silêncio devastador. Ana ficou paralisada. "O quê? Isso não pode ser verdade." Dona Lúcia se levantou, a voz quebrada. "Eu fiz uma escolha. Eu não queria te magoar." "Magoar?" Ana tinha lágrimas nos olhos. Sua mente girava. "Esses segredos estão arruinando nossas vidas. Você escondeu isso de mim? Que mais você escondeu?" "Não era só sua felicidade, era nossa!" gritou Dona Lúcia, agora com lágrimas escorrendo. Gustavo cruzou os braços, sua expressão insatisfeita. E se tudo isso for uma grande mentira? O que mais foi encoberto por essas cartas? Alguma verdade ainda permanece? A incerteza pairou no ar como um peso. A imagem do pai que Ana havia idealizado se despedaçava, e com isso, sua identidade, suas certezas. Por que Dona Lúcia não tinha lhe contado antes? Que outras verdades poderiam estar escondidas debaixo da superfície calma daquela família? O pensamento de um passado tomado por mentira cegou Ana. Uma raiva ardente crescia dentro dela. Ela olhou para Gustavo e Sofia, sentindo a força de uma tempestade se formando. "Não sei mais em quem posso confiar." "O que mais está escondido?" Dona Lúcia hesitou, quase como se estivesse ponderando sobre um último fardo a carregar. "Ana, existem coisas que nenhuma de nós estava pronta para enfrentar. O passado é um terreno perigoso." Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O tempo parecia acelerar, levando a certeza de sua vida anterior. Ela queria saber, mas ao mesmo tempo queria fugir. Foi então que um estrondo forte ecoou pela casa. As luzes piscavam e, sem aviso, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Um homem entrou, desfeito em sua postura. O rosto banhado em sombras, mas a expressão de choque era inconfundível.
Eu não acredito que consegui encontrá-las. Ele respirou pesadamente. Agora, o reconhecimento varreu o rosto de Dona Lúcia. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Ana sentiu seu estômago revirar. A visão daquele homem fez seu coração disparar. Havia algo ali que não se encaixava. Você precisa saber. Tudo o que pensava saber sobre seu pai e sobre o que aconteceu é uma mentira. Eu sou seu pai, Ana, ele disse. E as palavras caíram como pedras no chão de madeira. A sala congelou. O mundo de Ana desmoronou em um segundo. O pai que ela nunca conheceu e que Dona Lúcia havia escondido a verdade estava diante dela. As emoções dispararam. Raiva, confusão, dor. Era como se todo o ar tivesse sido sugado para fora da sala. Não pode ser! Ana murmurou, o desespero em sua voz. Não pode! Eu sei que é difícil de acreditar. Eduardo, ou quem quer que fosse, insistiu. Mas é verdade. E você precisa saber que sua avó, ela não fez isso por querer. Tudo isso é muito maior do que você imagina. Dona Lúcia estava pálida, tremendo. Por favor, não, isso não é o que parece. É hora de enfrentar a verdade, ele declarou, com um brilho nos olhos, como se a revelação fosse um troféu que ele mal podia esperar para mostrar. Seu tom carregado de urgência. E eu não vou deixar você se esconder atrás das mentiras por mais tempo. Ana olhou entre os dois, o mundo girando ao seu redor, a verdade cortante e aterrorizante revelando-se diante dela. Mas que verdade era essa? O que mais estava escondido? A vida que conhecera estava virando poeira diante de seus olhos. E no fundo, ela sabia que a tempestade estava apenas começando. Ana estava atordoada. O homem que declarou ser seu pai estava bem ali, na mesma sala que ela, respirando e esperando por respostas. O choque navegava dentro dela como um mar agitado, cada onda arrastando suas certezas. Dona Lúcia tremia, os olhos marejados, enquanto Eduardo fixava o olhar em Ana. Sei que tem mentiras, segredos. E agora você diz que ele é meu pai? Como posso acreditar? Porque é a verdade. Eduardo insistiu, um toque de desespero na voz. E essa não é a única coisa que precisa ser revelada. Há mais, muito mais. O ar ficou denso, como se o mundo ao redor estivesse prestes a explodir. Ana olhou entre os dois, buscando algo, um sinal de que tudo isso era apenas um mau sonho. Mas à medida que o tempo passava, a realidade se tornava mais clara e assustadora. Você não sabe, disse Eduardo, segundos antes de ser interrompido por um grito. Não, fique longe dela! Uma figura conhecida entrou correndo, escandalizando a sala. É a tia Helena, irmã de Dona Lúcia, com o rosto pálido e olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Dona Lúcia disparou, a frieza em sua voz contrastando com a vulnerabilidade que havia mostrado antes. Eu não posso deixar isso acontecer, Helena exclamou, ofegante. Nunca deveria ter deixado você contar. Está tudo prestes a desmoronar, Lúcia. Ana estava completamente perdida. Ela nunca viu a tia tão agitada. O que você está escondendo? Helena olhou para a avó, um conflito claramente visível em seu olhar. Eu só quero proteger a família. As luzes da sala piscaram novamente e um estrondo pode ser ouvido de fora, fazendo os corações acelerarem. Ana se virou para a janela e seus olhos se arregalaram ao ver uma multidão se formando do lado de fora, cada vez mais barulhenta, com gritos e murmúrios que rapidamente se tornaram uma tempestade de vozes. Eduardo, eles vêm atrás do que você fez, Helena afirmou.
agora com uma expressão de desespero visível. Você precisa ir! O coração de Ana parou por um momento. O homem que tinha acabado de afirmar ser seu pai estava enlameado em um mistério que fazia seus sentidos ecoarem em alerta. Do que você está falando, Helena? O que ele fez? A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Eduardo parecia abalado. Sua expressão, antes confiante, agora revelava um peso que ele tentava esconder. Ana, não é só sobre nós. O que ocorreu no passado? Eu não posso te contar agora. O que você não sabe pode te colocar em perigo. Perigo? Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O passado, que até pouco tempo atrás parecia ser um labirinto de mentiras, começou a se revelar como uma armadilha explosiva. O que você fez, Eduardo? Antes que ele pudesse responder, a porta da sala foi escancarada com força. A multidão se empurrou e, entre gritos, alguém começou a entrar, muito rápido. Com um movimento abrupto, alguém soltou uma fotografia amarrotada, que voou até Ana, caindo bem em seus pés. Ela se agachou para pegar, os dedos tremendo. Ao abrir, seu mundo inteiro despencou. A imagem mostrava uma cena de família, mas não a que esperava. Ali, no centro, estavam Eduardo e Dona Lúcia, com um jovem, rouco e vulnerável, segurando uma criança nos braços. E a criança? É ela! Não pode ser! Ana sussurrou, o horror tomando conta dela. Você é meu pai, mas não é o único. A revelação a atingiu como um martelo. E o que havia sido apenas uma discussão familiar se transformou em um campo de batalha. O passado se levantava e a verdade era muito mais aterradora do que ela imaginou. A multidão lá fora se aglomerava, enquanto outros rostos familiarizados apareciam rapidamente, todos portando segredos que poderiam destruir essa frágil estrutura familiar. E então, uma nova tempestade se formou. Ana sentiu que não apenas seu destino, mas de toda a sua família, estava prestes a ser abalado. O que mais estava escondido? E quem realmente estava ali para protegê-los? O futuro estava prestes a ser moldado por eventos além de sua compreensão. E a única certeza que tinha agora era o abismo de perguntas que a cercava. Ana estava atordoada. O homem que declarou ser seu pai estava bem ali, na mesma sala que ela, respirando e esperando pouco. Dona Lúcia tremia, os olhos marejados, enquanto Eduardo fixava o olhar em Ana, tentando capturar sua atenção. Por que você não me contou? Ana gaguejou, o peso das palavras quase a fazendo desmaiar. Eu te procurei, sempre quis saber quem eu sou. Eu só queria te proteger, Dona Lúcia interrompeu, mas a voz dela saiu embargada, como se a culpa a paralisasse. Você não entende. Entendo sim, Ana respondeu, cada palavra como uma faca. Eu não sei quem você é. Sei que tem mentiras, segredos, e agora você diz que ele é meu pai? Como posso acreditar? Porque é a verdade. Eduardo insistiu, um toque de desespero na voz. E essa não é a única coisa que precisa ser revelada. Há mais. Muito mais. O ar ficou denso, como se o mundo ao redor estivesse prestes a explodir. Ana olhou entre os dois, buscando algo, um sinal, de que tudo isso era apenas um mau sonho. Mas à medida que o tempo passava, a realidade se tornava mais clara e assustadora. Você não sabe, disse Eduardo, segundos antes de ser interrompido por um grito. Não, fique longe dela. Uma figura conhecida entrou correndo, escandalizando a sala. Era a tia Helena, irmã de Dona Lúcia. Com o rosto pálido e olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Dona Lúcia disparou,
a frieza em sua voz contrastando com a vulnerabilidade que havia mostrado antes. Eu não posso deixar isso acontecer. Helena exclamou, ofegante. Nunca deveria ter deixado você contar. Está tudo prestes a desmoronar, Lúcia. Ana estava completamente perdida. Ela nunca viu a tia tão agitada. O que você está escondendo? Helena olhou para a avó, um conflito claramente visível em seu olhar. Eu só quero proteger a família. As luzes da sala piscaram novamente, e um estrondo pode ser ouvido de fora, fazendo os corações acelerarem. Ana se virou para a janela e seus olhos se arregalaram ao ver uma multidão se formando do lado de fora, cada vez mais barulhenta, com gritos e murmúrios que rapidamente se tornaram uma tempestade de vozes. Eduardo, eles vêm atrás do que você fez, Helena afirmou, agora com uma expressão de desespero visível. Você precisa ir. O coração de Ana parou por um momento. O homem que tinha acabado de afirmar ser seu pai estava enlameado em um mistério que fazia seus sentidos ecoarem em alerta. Do que você está falando, Helena? O que ele fez? A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Eduardo parecia abalado, sua expressão antes confiante, agora revelava um peso que ele tentava esconder. Ana, não é só sobre nós. O que ocorreu no passado, eu não posso te contar agora. O que você não sabe pode te colocar em perigo. Perigo? Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O passado, que até pouco tempo atrás parecia ser um labirinto de mentiras, começou a se revelar como uma armadilha explosiva. O que você fez, Eduardo? Antes que ele pudesse responder, a porta da sala foi escancarada com força. A multidão se empurrou e, entre gritos, alguém começou a entrar muito rápido. Com um movimento abrupto, alguém soltou uma fotografia amarrotada que voou até Ana, caindo bem em seus pés. Ela se agachou para pegar, os dedos tremendo. Ao abrir, seu mundo inteiro despencou. A imagem mostrava uma cena de família, mas não a que esperava. Ali, no centro, estavam Eduardo e Dona Lúcia, com um jovem rouco e vulnerável, segurando uma criança nos braços. E a criança era ela. Não pode ser. Ana sussurrou, o horror tomando conta dela. Você é meu pai, mas não é o único. A revelação a atingiu como um martelo, e o que havia sido apenas uma discussão familiar se transformou em um campo de batalha. O passado se levantava, e a verdade era muito mais aterradora do que ela imaginou. Mas antes que alguém pudesse reagir, outra figura explodiu pela porta, um homem alto de cabelo desgrenhado e expressão frenética, segurando uma pasta desgastada. Seus olhos saltaram ao visualizar a cena, e ele gritou sem pensar. Vocês não entendem! O que está prestes a acontecer mudará tudo! A verdade que todos tentam esconder está prestes a vir à tona. E não é só sobre o que aconteceu com você, Ana. É sobre todos nós. Ana ficou ali, paralisada. O coração pulsava em sua garganta. Quem é você? Sou Lucas, amigo de Eduardo. E tudo o que vocês pensaram que sabiam está errado. O olhar de Eduardo congelou. Lucas, não, eu não posso mais ficar calado. Ele bradou, os olhos ardendo de determinação. Ana, você será a chave para tudo isso. Mas é preciso que você saiba a verdade absoluta. Pois o que a sua avó e o seu pai esconderam vai destruir essa família se não agirmos agora. A sala parecia girar. O que você está dizendo? Ana quase gritou. O que mais está escondido? Lucas avançou, parando bem na frente dela. O que você não sabe é que não há só um amor proibido. Há um passado envolto em traição e mortes que ninguém se atreveu a mencionar. Nossos destinos podem estar entrelaçados de uma maneira que você nunca imaginou. Ana sentiu o chão tremer.
O labirinto de mentiras girava como uma tempestade. Ela precisava saber. Mas o que seria essa verdade que poderia arruinar tudo? A multidão lá fora crescia, e ela tinha certeza de que nada seria como antes. A única certeza agora era que mais segredos estavam à espreita, prontos para serem revelados em questão de minutos. Ana estava atordoada. O homem que declarou ser seu pai estava bem ali, na mesma sala que ela, respirando e esperando por respostas. Dona Lúcia temia. Os olhos marejados, enquanto Eduardo fixava o olhar em Ana, tentando capturar sua atenção. "Por que você não me contou?" Ana gaguejou, o peso das palavras quase a fazendo desmaiar. Eu te procurei. Sempre quis saber quem eu sou. Eu só queria te proteger." Dona Lúcia interrompeu, mas a voz dela saiu embargada, como se a culpa a paralisasse. "Você não entende." "Entendo sim," Ana respondeu, cada palavra como uma faca. "Eu não sei quem você é. Sei que tem mentiras, segredos. E agora você diz que ele é meu pai? Como posso acreditar?" "Porque é a verdade," Eduardo insistiu, um toque de desespero na voz. "E essa não é a única coisa que precisa ser revelada. Há mais, muito mais." O ar ficou denso, como se o mundo ao redor estivesse prestes a explodir. Ana olhou entre os dois, buscando algo, um sinal de que tudo isso era apenas um mau sonho. Mas à medida que o tempo passava, a realidade se tornava mais clara e assustadora. "Você não sabe," disse Eduardo, segundos antes de ser interrompido por um grito. "Não, fique longe dela." Uma figura conhecida entrou correndo, escandalizando a sala. Era a tia Helena, irmã de Dona Lúcia, com um rosto pálido e olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" Dona Lúcia disparou, a frieza em sua voz contrastando com a vulnerabilidade que havia mostrado antes. "Eu não posso deixar isso acontecer," Helena exclamou, ofegante. "Nunca deveria ter deixado você contar. Está tudo prestes a desmoronar, Lúcia." Ana estava completamente perdida. Ela nunca viu a tia tão agitada. "O que você está escondendo?" Helena olhou para a avó, um conflito claramente visível em seu olhar. "Eu só quero proteger a família." As luzes da sala piscaram novamente, e um estrondo pode ser ouvido de fora, fazendo os corações acelerarem. Ana se virou para a janela e seus olhos se arregalaram ao ver uma multidão se formando do lado de fora, cada vez mais barulhenta, com gritos e murmúrios que rapidamente se tornaram uma tempestade de vozes. "Eduardo, eles vêm atrás do que você fez!" Helena afirmou, agora com uma expressão de desespero visível. "Você precisa ir." O coração de Ana parou por um momento. O homem que tinha acabado de afirmar ser seu pai estava enlameado em um mistério que fazia seus sentidos ecoarem em alerta. "Do que você está falando, Helena? O que ele fez?" A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Eduardo parecia abalado. Sua expressão, antes confiante, agora revelava um peso que ele tentava esconder. "Ana, não é só sobre nós. O que ocorreu no passado, eu não posso te contar agora. O que você não sabe pode te colocar em perigo." "Perigo?" Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O passado, que até pouco tempo atrás parecia ser um labirinto de mentiras, começou a se revelar como uma armadilha explosiva. "O que você fez, Eduardo?" Antes que ele pudesse responder, a porta da sala foi escancarada com força. A multidão se empurrou, e entre gritos, alguém começou a entrar, muito rápido. Com um movimento abrupto, alguém soltou uma fotografia amarrotada, que voou até Ana, caindo bem em seus pés. Ela se agachou para pegar, os dedos tremendo. Ao abrir, seu mundo inteiro despencou. A imagem mostrava uma cena de família, mas não a que esperava. Ali, no centro, estavam Eduardo e Dona Lúcia, com um jovem rouco e vulnerável,
segurando uma criança nos braços. E a criança era ela. Não pode ser! Ana sussurrou, o horror tomando conta dela. Você! Você é meu pai! Mas não é o único! A revelação a atingiu como um martelo e o que havia sido apenas uma discussão familiar se transformou em um campo de batalha. O passado se levantava e a verdade era muito mais aterradora do que ela imaginou. Mas antes que alguém pudesse reagir, outra figura explodiu pela porta. Um homem alto, de cabelo desgrenhado e expressão frenética, segurando uma pasta desgastada. Seus olhos saltaram ao visualizar a cena, e ele gritou sem pensar. Vocês não entendem. O que está prestes a acontecer mudará tudo. A verdade que todos tentam esconder está prestes a vir à tona. E não é só sobre o que aconteceu com você, Ana. É sobre todos nós. Ana ficou ali, paralisada. O coração pulsava em sua garganta. Quem é você? Sou Lucas, amigo de Eduardo. E tudo o que vocês pensaram que sabiam está errado. O olhar de Eduardo congelou. Lucas? Não. Eu não posso mais ficar calado. Ele bradou, os olhos ardendo de determinação. Ana, você será a chave para tudo isso. Mas é preciso que você saiba a verdade absoluta, pois o que a sua avó e o seu pai esconderam vai destruir essa família se não agirmos agora. Ana sentiu o chão tremer. O labirinto de mentiras girava como uma tempestade. Ela precisava saber. Mas o que seria essa verdade que poderia arruinar tudo? A multidão lá fora crescia, e ela tinha certeza de que nada seria como antes. A única certeza agora era que mais segredos estavam à espreita, prontos para serem revelados em questão de minutos. Mas então, do nada, um barulho estrondoso irrompeu, e a parede ao fundo da sala desmoronou em uma nuvem de poeira. Estilhaços de madeira e tijolos voaram por toda parte. Ana se agachou, seu coração disparando. A poeira se dispersou e no meio da confusão, uma sombra se destacou. Alguém estava ali. Alguém que era parte dessa história. Uma jovem mulher emergiu da fumaça, com um olhar intenso e uma determinação feroz. Desculpem-me pelo atraso, ela disse, ofegante. Mas eu sou a razão para todo esse segredo. Ana franziu a testa, confusa e assustada ao mesmo tempo. Quem é você? Meu nome é Clara, a mulher respondeu. E a sala estremeceu com seu tom autoritário. E eu sou a filha que vocês esqueceram, a verdadeira filha de Eduardo. Um choque percorreu a sala. A verdade despencou sobre eles como uma avalanche. E Ana mal conseguiu respirar. O quê? Ela mal tinha palavras. Mas isso não pode ser verdade. Eduardo ficou pálido e Dona Lúcia, sem forças, levou a mão ao peito. A revelação fez cada um deles sentir que o chão se abria sob seus pés. Havia mais do que apenas mentiras em jogo. Uma nova tempestade estava se formando e Ana sabia que, mais do que nunca, eles precisavam encontrar a verdade, antes que essa nova filha revelasse segredos que poderiam rasgar a família que ainda tentavam sustentar. E enquanto a tensão pairava, o eco das vozes da multidão do lado de fora se intensificava, trazendo com elas a tempestade do passado que finalmente estava prestes a se desencadear. Ana estava atordoada. O homem que declarou ser seu pai estava bem ali, na mesma sala que ela, respirando e esperando por respostas. Dona Lúcia tremia, os olhos marejados, enquanto Eduardo fixava o olhar em Ana, tentando capturar sua atenção. Por que você não me contou? Ana gaguejou, o peso das palavras quase a fazendo desmaiar. Eu te procurei, sempre quis saber quem eu sou. Eu só queria te proteger. Dona Lúcia interrompeu, mas a voz dela saiu embargada, como se a culpa a paralisasse. Você não entende. Entendo sim.
Ana respondeu, cada palavra como uma faca. Eu não sei quem você é. Sei que tem mentiras, segredos, e agora você diz que ele é meu pai? Como posso acreditar? Porque é a verdade. Eduardo insistiu, um toque de desespero na voz. E essa não é a única coisa que precisa ser revelada. Há mais. Muito mais. Ana mal teve tempo para processar as palavras de Eduardo quando Clara, com sua presença impactante, disse que era a filha que todos haviam esquecido. Um silêncio denso tomou conta da sala. A bomba havia sido lançada e cada um ali sentia sua vida se desmanchar em estilhaços. Você é a filha que esqueceram? Ana finalmente conseguiu perguntar, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Sim, Clara afirmou, firme. E há coisas que você nunca soube. O passado de todos nós não é como você imagina. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Ana olhou entre os dois, os rostos de Eduardo e Clara revelando uma mistura de dor e raiva. Havia mais segredos ocultos sob camadas de mentiras. Então ali, no auge da tensão, as luzes começaram a piscar novamente. O barulho da multidão do lado de fora se intensificou, e o medo se instalou como uma sombra entre eles. Clara se virou para Eduardo, seu olhar febril. Você precisa contar a verdade agora! Antes que seja tarde demais. Antes que Eduardo pudesse responder, uma explosão estourou do lado de fora. A porta de entrada foi arremessada para dentro com uma força brutal. E um grupo de pessoas invadiu a sala, com expressões de puro ódio. Ana reconheceu alguns rostos. Eram amigos de sua avó, mas também conhecidos que sempre estiveram por perto. Não podemos deixar que isso aconteça, gritou um dos homens, seu tom ameaçador. A verdade não pode vir à tona, outra pessoa berrou. Vocês não têm ideia do que isso provocará. Ana sentiu seu coração disparar. O que estavam escondendo? O que poderia ser tão devastador? Eduardo parecia atordoado, seus olhos abertos em choque, enquanto Dona Lúcia estava em estado de pânico. Helena! Eduardo gritou, buscando sua tia no meio do caos. Mas a sala já tinha se transformado em um campo de batalha, cada grito intensificando a confusão. Eu avisei você! Helena, a tia de Ana, estava agora na linha de frente. Agarrou Clara, puxando-a para trás. Você não entende o perigo em que está se metendo. Perigo? Ana sussurrou, quase sem voz. O que está acontecendo aqui? O que mais está escondido? Mas antes que alguém pudesse responder, outro disparo ecoou do lado de fora. A pressão era palpável e o medo enchia a sala como um veneno. Ana se virou para a janela e viu a multidão agitada, automóveis queimando. A cena era digna de um pesadelo. Eduardo, você precisa sair! Gritou Helena, sua voz carregada de urgência. Eles estão vindo atrás de você! Ana se virou, seu estômago revirando. Por que eles estão atrás de você? O que você fez? Existem segredos que são mais profundos do que você imagina, Eduardo respondeu, sua voz falhando. E isso não diz respeito apenas a nós. Pode envolver mais vidas do que você acreditava. Um choque percorreu o corpo de Ana. O peso da realidade começou a se assentar sobre seus ombros. Uma verdade que ameaçava destruir tudo o que conhecia. Você não pode deixar que eles te encontrem, Clara gritou, se aproximando de Ana. O que quer que esteja acontecendo, isso pode mudar tudo. E no meio do tumulto, enquanto olhares se cruzavam, um estrondo poderoso reverberou pela sala. O teto começou a desabar, cada pedaço de estrutura ameaçando ceder. Ana ficou paralisada, a face de Eduardo se distorcendo em pavor. Estamos perdendo tempo, Eduardo gritou. Ana,
Você precisa ir agora! E o mundo de Ana virou caos. Enquanto corria, ela teve um momento de clareza. Havia mais do que apenas um segredo. Algo terrível estava prestes a ser revelado. E junto com isso, seus próprios laços familiares, tudo pelo que ela havia lutado, estava prestes a se desmanchar em ruínas. A única certeza que tinha era que nada seria como antes, e o peso daquela verdade poderia aniquilar o que restava de sua família. Ana estava paralisada. O tiroteio de emoções dentro dela se intensificava. Boca seca, coração em desordem. A sala era agora um campo de batalha de segredos, e a verdade parecia prestes a despedaçar tudo. Então Clara, a filha esquecida de Eduardo, segurou a mão de Ana com firmeza. Você precisa ouvir o que aconteceu. O que sua avó protegeu de todos nós é mais perigoso do que você imagina. Clara estava visivelmente agitada. Perigoso? Ana apenas podia repetir, não conseguindo processar o turbilhão à sua frente. Do que você está falando? Antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor reverberou pela sala como um trovão. A parede ao fundo desabou em uma cascata de poeira e estilhaços. Corpos se aglomeraram contra as paredes, tentando se proteger do que estava desmoronando. E em meio ao caos, uma figura conhecida emergiu da poeira. Era seu pai, mas não Eduardo. Era um homem que Ana nunca esperou ver. Não! O que você está fazendo aqui? Gritou Clara, seus olhos arregalados em horror. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas, ele disse, seus olhos escaneando a sala. Ana sentiu um frio na espinha ao reconhecer aquele rosto. Você? As palavras mal saíram de sua boca. Você é Lucas? O irmão que foi dado como morto? Ele assentiu, mas antes que pudesse explicar, outro estrondo ecoou. A multidão lá fora começou a se agitar, os gritos se tornando mais intensos. Ana olhou para Eduardo, que agora estava pálido, quase em choque. O que isso significa? Ana exigiu saber, sentindo a pressão sobre seus ombros crescendo. O que você escondeu de mim? E por que você está aqui, Lucas? Não é apenas sobre você, Ana. O que está em jogo é a nossa vida. Sua vida! Há anos nossa família viveu sob o peso de uma mentira. Lucas explicou, sua voz grave e determinada. Você não é a única que foi enganada. Ana mal podia tomar fôlego. A revelação de Lucas a atingiu como um soco no estômago. A verdade parecia um quebra-cabeça cujas peças estavam fora de lugar por muito tempo, e agora tudo estava prestes a se unir de maneira explosiva. Você está dizendo que todos nós estávamos vivendo uma fantasia? A incredulidade escorria de suas palavras. E por que você nunca voltou para nos contar? Porque a verdade é mortífera. Lucas lançou uma olhada para Eduardo, então para Dona Lúcia. A última vez que falei com eles, houve consequências. Consequências que quase destruíram a nossa família. Agora eles vêm atrás de nós novamente. Houve mortes? Ana sentiu o mundo ficar turvo. Como? O que foi tão grave que você preferiu se esconder? A sala estava cheia de tensão, e um medo palpável pairava no ar. A multidão do lado de fora se tornava cada vez mais impaciente, gritos ecoando ao lugar, intensificando o pânico. O silêncio era cortante, quebrado apenas pelo som dos corpos agitados e da respiração rápida. Eduardo, o que está acontecendo? Dona Lúcia interveio. Sua voz estava tremendo, quase quebrando. Eu nunca quis que isso chegasse até você, Eduardo murmurou, sua expressão agora cheia de dor e arrependimento. Mas tudo que você e Ana estão prestes a descobrir pode mudar tudo o que sabemos sobre o que realmente aconteceu. E pode custar vidas. Ana olhou para Clara e Lucas antes de fixar o olhar em Eduardo. Então me diga a verdade agora.
O que você escondeu de mim? O que é tão perigoso? Naquele momento, o teto começou a tremer e em um instante de caos, enquanto a poeira caía, a voz da multidão se misturou com um novo som, o ruído inconfundível de sirene se aproximando, fazendo o coração de Ana disparar. A verdade não era apenas uma resposta a ser ouvida, mas uma. Ela tinha certeza de que mais horrores estavam à espreita, prontos para explodir em suas vidas. Vamos ter que correr. O tempo está se esgotando, Lucas advertiu. E todos apenas olharam, cada um ponderando o que estavam prestes a perder e o que ainda poderia ser salvo. Ana estava paralisada. O tiroteio de emoções dentro dela se intensificava. Boca seca, coração em desordem. A sala era agora o campo de batalha de segredos, e a verdade parecia prestes a despedaçar tudo. Então Clara, a filha esquecida de Eduardo, segurou a mão de Ana com firmeza. Do que você está falando? Antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor reverberou pela sala, como um trovão. A parede ao fundo desabou em uma cascata de poeira e estilhaços. Corpos se aglomeraram contra as paredes, tentando se proteger do que estava desmoronando. E em meio ao caos, uma figura conhecida emergiu da poeira. Era seu pai, mas não Eduardo. Era um homem que Ana nunca esperou ver. Não, o que você está fazendo aqui? Gritou Clara, seus olhos arregalados em horror. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas, ele disse, seus olhos escaneando a sala. Ana sentiu um frio na espinha ao reconhecer aquele rosto. Lucas! As palavras mal saíram de sua boca. Você, o irmão que foi dado como morto? Ele assentiu, mas antes que pudesse explicar, outro estrondo ecoou. A multidão lá fora começou a se agitar, os gritos se tornando mais intensos. Ana olhou para Eduardo, que agora estava pálido, quase em choque. O que isso significa? Ana exigiu saber, sentindo a pressão sobre seus ombros crescendo. O que você escondeu de mim? E por que você está aqui, Lucas? Não é apenas sobre você, Ana. O que está em jogo é a nossa vida, sua vida. Há anos, nossa família viveu sob o peso de uma mentira. Lucas explicou, sua voz grave e determinada. Você não é a única que foi enganada. Ana mal podia tomar fôlego. A verdade parecia um quebra-cabeça cujas peças estavam fora de lugar por muito tempo. E agora tudo estava prestes a se unir de maneira explosiva. Você está dizendo que todos nós estávamos vivendo a fantasia? A incredulidade escorria de suas palavras. E por que você nunca voltou para nos contar? Porque a verdade é mortífera. Lucas lançou uma olhada para Eduardo, então para Dona Lúcia. A última vez que falei com eles, houve consequências. Consequências que quase destruíram a nossa família. Agora, eles vêm atrás de nós novamente. Houve mortes? Ana sentiu o mundo ficar turvo. Como? O que foi tão grave que você preferiu se esconder? A sala estava cheia de tensão e um medo palpável pairava no ar. A multidão do lado de fora se tornava cada vez mais impaciente, gritos ecoando pelo lugar, intensificando o pânico. O silêncio era cortante, quebrado apenas pelo som dos corpos agitados e da respiração rápida. Eduardo, o que está acontecendo? Dona Lúcia interveio, sua voz tremendo, quase quebrando. Eu nunca quis que isso chegasse até você, Eduardo murmurou, sua expressão agora preenchida de dor e arrependimento. Mas tudo o que você e Ana estão prestes a descobrir pode mudar tudo o que sabemos sobre o que realmente aconteceu e pode custar vidas. Ana olhou para Clara e Lucas antes de fixar o olhar em Eduardo. Então me diga a verdade agora. O que você escondeu de mim? O que é tão perigoso? Naquele momento, o teto começou a tremer
E em um instante de caos, enquanto a poeira caía, a voz da multidão se misturou com um novo som. O ruído inconfundível de sirenes se aproximando, fazendo o coração de Ana disparar. Vamos ter que correr! O tempo está se esgotando, Lucas advertiu, e todos apenas se olharam, cada um ponderando o que estavam prestes a perder e o que ainda poderia ser salvo. Mas então, entre os gritos da multidão, uma voz familiar atravessou o ar. Era de um homem que todos temiam. Parem! Ninguém vai a lugar algum. A multidão se separou e Ana viu quem era. O tio Jorge, um homem envolto em trevas. O nome que sempre foi sussurrado em tom de advertência. Eu sou o único que pode acabar com isso. Não deixem que a verdade se espalhe. Não deixem que Ana descubra quem realmente é. Ana sentiu um frio lhe correr pela espinha. O que ele sabia? O que mais havia escondido? Tudo o que pensava saber estava prestes a se desmoronar como um castelo de cartas. E ela poderia ser a peça que desestabilizasse tudo. Ela não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. A sala estava em silêncio, todos aguardando uma explosão de revelações que poderia mudar suas vidas. E, acima de tudo, mudar tudo o que Ana pensava sobre seu passado e seu futuro. O que mais estava por trás disso tudo? E quem estava realmente do seu lado? Enquanto a sala tremia com a intensidade do que estava prestes a se desenrolar, Ana fitou Jorge, seu coração disparando. O que você quer dizer com isso? O que sabe sobre nossa família? O tom era urgente, típico do desespero que a situação exigia. Jorge a encarou com um misto de raiva e tristeza. A verdade é que tudo o que você acredita conhecer é uma ilusão, Ana. Estamos todos em perigo por causa de erros do passado. Você não pode imaginar o que seu pai fez para proteger você e sua avó. Todo esse segredo é sobre sobrevivência. Ana olhou para Eduardo e Clara, ambos com expressões de terror. Ela sentia a pressão crescendo, o ar pesado ao redor. Quero saber a verdade agora, ou vou lutar para saber o que está acontecendo. Eduardo respirou fundo, olhando para Ana com um desejo de se redimir. Ana, lembro-me de uma noite fatídica, quando tudo mudou. Eu e Jorge fizemos escolhas que assombram nossas vidas. E você? Você é a única que pode dissolver esta tempestade. Você precisa ouvir o que ele diz, Ana. Clara acrescentou, nervosa. A família está em perigo, e talvez a única forma de nos salvarmos é expor essa verdade. Ana sentia sua respiração acelerar. A multidão do lado de fora aumentava a pressão, os gritos reverberando pelas paredes. Estava pronta para saber, mas o medo da verdade a paralisava. E se essa verdade arruinasse tudo o que ainda restava? Chega de mentiras! Ana gritou. Se não soubermos agora, corremos o risco de perder tudo. Diga-me! Antes que Jorge pudesse responder, outro estrondo abateu-se e a porta foi arremessada para trás, revelando um grupo de pessoas furiosas, com rostos conhecidos, que pareciam decididos a acabar com o que quer que estivesse acontecendo. A verdade não pode ser revelada, gritou um dos rostos familiares. Ela trará destruição. Ana sentiu o chão sob seus pés estremecer. O que mais estavam escondendo? Aquela luta não era apenas sobre ela, mas sobre todos. E naquele momento, algo dentro dela se acendeu. Era hora de se levantar. Não vou deixar que isso continue. Ela olhou para Eduardo, Clara e até Jorge. Se precisarem de mim, então lutarei para descobrir a verdade. Não viverei mais na sombra da mentira. A multidão do lado de fora crescia, mas Ana não recuou. Jorge olhou para ela, sua expressão mudando. Você é mais corajosa do que pensava, Ana. As vozes aumentaram,
E Ana sentiu um nó na garganta. Se a verdade for perigosa, então é hora de confrontá-la. Vamos enfrentar essa tempestade juntos. E assim, ela deu um passo à frente. Eduardo e Clara seguiram. Juntos, eles enfrentariam o passado, o presente e o que quer que o futuro trouxesse. À medida que a multidão se preparava para invadir a sala, Ana fechou os olhos, respirando fundo. A verdade estava prestes a surgir em todo o seu esplendor, e junto dela, a dor e a libertação poderiam finalmente se encontrar. Mas, e se essa verdade fosse uma tempestade ainda maior que eles não podiam controlar? O que mais estava por vir? E agora, amigos, esta história pode ter chegado ao fim por aqui, mas temos muito mais por vir. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos lançar. É o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para ajudar o algoritmo e nos mostrar que você ama esse conteúdo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você achou. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que